segundo ponto é que somos salvos para boas obras. Acabamos de ver que nós não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para boas obras. Aqui nós encontramos o papel das boas obras na vida do crente. O crente realiza boas obras não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Se ele foi salvo, ele vai realizar boas obras. Infelizmente, os reformados são por vezes caluniados quanto à doutrina da eleição. Alguns dizem que a crença nessa doutrina gera desleixo na vida cristã. Infelizmente, alguns calvinistas fazem assim mesmo. Mas não dá para generalizar. O texto que está diante de nós diz que nós fomos feitos novas criaturas para realizarmos obras que o próprio Deus preparou para nós as praticarmos. Portanto, se você se define como um calvinista reformado ou um reformado calvinista, que são a mesma coisa, mas vive de maneira porca, desleixada, sem levar em conta a presença de Deus, isso significa que você não entendeu nada do que é ser reformado, ou apenas está usando o calvinismo como uma muleta para você satisfazer as suas próprias concupiscências. Talvez é porque você se sinta confortável com essa doutrina, pois você sabe que afinal você é um eleito mesmo, né? Você se acha um eleito, você pode viver do jeito que você quiser, no final você vai chegar lá, talvez esse seja o seu pensamento. Mas eu lamento dizer, para você que pensa assim, que as boas obras são evidências da nossa eleição. Se na sua vida não há presença de boas obras, então você me dá todo o direito de duvidar da sua eleição por ora. Você me dá todo o direito. Grave isso em sua mente. Fomos chamados para boas obras. Eu já disse isso quando preguei em 1 Timóteo. Eu quero repetir aqui, já que faz tempo. Eu não consigo entender, irmãos, quando eram de igrejas pentecostais ou igrejas neopentecostais, viviam em torno das boas obras, faziam de tudo. Não faltava um culto sequer. Nunca chegava atrasado, passava a semana toda enfurnado dentro da igreja, até largava a família. Dava todo o salário para alimentar mercenários da fé, falsos mestres. Ajudava necessitados. Tudo isso em nome da boa obra, a obra de Deus. É óbvio que muito do que acabei de falar são exageros repugnantes. Esse não é o meu ponto aqui. O ponto é que algumas dessas pessoas estudaram a palavra de Deus, tiveram seus olhos abertos, passaram a entender a doutrina de uma outra maneira, passaram a compreender o evangelho com outro prisma, saíram dessas igrejas pentecostais e chegam aqui e param no outro extremo. Essas pessoas antes não faltavam um culto sequer, podia chover canivete, granizo, não quero nem saber. 78 graus de febre, não quero nem saber. A pessoa não faltava. Hoje, falta por qualquer motivo. Basta uma dor de cabeça, um mal-estar qualquer, ou qualquer outra banalidade ou evento, já encontram motivos para não vir. Detalhe, se esses mesmos sintomas acontecessem durante a semana, tal pessoa não deixaria de trabalhar. Não faltaria. Acordou com dor de cabeça, vai trabalhar com dor de cabeça mesmo. Não falta. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas que saíram de um extremo, foram para o outro? Essas pessoas não compreenderam essa verdade que está aqui nesse texto. Somos chamados para toda e qualquer boa obra. O que dizer de pessoas que no tempo passado, quando era dessas igrejas aí, com medo do suposto devorador, contribuíam todo mês, e tudo isso com motivação errada, é claro, com medo do devorador, ou pensando em um investimento aí, Deus vai me dar em dobro. Essas pessoas sustentaram falsos mestres a vida toda, mantiveram sinagogas de Satanás, e agora pouco se importam com a obra de Deus. Não era para ser o contrário, não? Agora que você realmente entendeu a sã doutrina, agora que você está numa igreja que prega o evangelho, que você tem todas as motivações, não deveria ser o contrário? Presumo que sim. O que falar da vida piedosa? Alguns calvinistas precisam ler
o que estudamos no capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha a eleição, a predestinação. Deus nos escolheu, a escolha soberana de Deus, antes da criação do mundo. Você nem tinha nascido ainda. Mas por que Ele fez isso? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está no versículo 4, capítulo 1. Basta olhar para esse magnífico texto. Vai ficar evidente para você que a eleição possui propósitos. E um deles é para que vivamos vidas santas e irrepreensíveis na presença de Deus. É para isso que fomos eleitos. Então, se um eleito não vive de acordo com esse padrão, eu posso suspeitar da eleição dele tranquilamente. E é isso que eu vou fazer. É isso que nós devemos fazer. O texto diz que nós fomos eleitos para sermos santos. Não fomos eleitos porque éramos santos. E aqui, mais uma vez, cai o argumento de que a salvação é com base nas obras, nas minhas obras. Pois se fosse assim, o apóstolo Paulo diria o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, porque éramos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso não é verdade. É o contrário. Deus nos elegeu, não porque éramos santos e irrepreensíveis, mas para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa ideia também foi reverberada lá em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu. Olha aí a escolha mais uma vez. Escolheu para quê? Para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Eleição, santificação, andando de mãos dadas. Em Mateus 5,16, o nosso Senhor disse que as nossas boas obras produzem glórias para Deus. Jesus disse assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As nossas obras produzem glórias a Deus. Com isso, eu entro no terceiro ponto, onde aprenderemos que Deus reverteu a nossa condição para a sua própria glória.